desses movimentos sociais, obviamente, é a Internacional Comunista, a organização dos partidos comunistas e socialistas no mundo todo. É muito estudado, é odiado pela burguesia, é odiado pelos liberais, mas causa inveja. Mussolini dizia claramente que ele sentia inveja da forma como o movimento comunista conseguia engajar, e ele não tinha nenhum pudor de dizer que estava copiando os mesmos métodos que o movimento comunista tinha para engajar as pessoas dentro da estrutura fascista. A esquerda por muito tempo se enganou, e essa é uma questão central na discussão da esquerda. Isso tem trabalhos do Stalin, do Lenin, do Trotsky, de toda uma rampa de gente que vem depois, tá? A esquerda sempre se enganou achando que esses movimentos eram movimentos de caráter classista e, portanto, não tinham absolutamente nada a ver com os movimentos de caráter nacionalista. É o segundo grande movimento que a gente vai ver. E por muito tempo a esquerda discutiu essa questão do caráter nacionalista dos movimentos. Será que eu posso ter uma esquerda socialista brasileira, comunista chinesa? Mas nós somos o proletariado internacional, o movimento internacionalista ele não responde às questões de Estado, que as questões de classe ficaram atrás das questões nacionais, das questões de Estado. Né? E essas questões de Estado, portanto, acabaram balizando esses movimentos, e nós temos movimentos de esquerda nacionalista, que não são internacionalistas, né? De qualquer forma, as pessoas estudam muito esses movimentos hoje, formação desses partidos, como é que ele funcionou, como é que ele não funcionou. Na imensa maioria das vezes, há uma criminalização do partido. Tá? O exemplo mais negativo que se usa é o stalinismo, o domínio do partido, há tentativas de recuperação que vão chegar aos movimentos comunistas na Inglaterra, né, tentativas assim de arejamento, mas fica sempre por aí. O segundo grande movimento que o pessoal estuda muito, especialmente na Europa, para entender como é que ele se organizou e tal, como é que se montou, são os grupos que lutavam pela independência da Irlanda, o IRA. Especialmente o IRA e o ETA. Né? O ETA é o grupo separatista basco, e o IRA era o grupo que buscava a independência da Irlanda. Eles são muito estudados. Porque tiveram uma longevidade grande na história, porque tinham uma base social sólida, porque irromperam contra as relações de governo o tempo todo. Mas são terroristas. Sim, a forma de ação foi categorizada depois como terrorista. Mas a gente estuda para ver como é que ele se organizou. Por que ele chegou onde chegou, por que não chegou, como é que essas coisas aconteceram, né? Então é um modelo, assim, tipo, não estou dizendo modelo no sentido de que as pessoas se espelham nele, mas é um caso que a galera estuda muito para tentar entender como é que isso funciona. Veja, nesse caso, o componente étnico é muito forte, tanto no caso do ETA quanto no caso do IRA. O caso do IRA é um componente étnico religioso, inclusive. O terceiro desses grandes movimentos que a galera estuda, que é meio modelar assim, é o movimento do Yasser Arafat, a chamada Fatah, né? Fatah, F-A-T-A-H. Tá? Fatah é um movimento que se estuda ali, quer dizer, um movimento de caráter emancipatório, um movimento social, que inicialmente se inicia como um grupo armado, lutando efetivamente contra a dominação do Estado de Israel sobre os territórios palestinos, mas que depois migra para uma parte legislativa e institucional, ele se institucionaliza, vira um partido político na região, e passa, a partir daí, a tentar disputar a política dentro com as armas da política. Tanto que o Yasser Arafat
vai se tornar, então, um dos grandes referenciais políticos na região. Era o interlocutor válido para todas aquelas populações, e a ele, inclusive, hoje nós temos documentação, né, que Israel, uma das táticas de Israel para diminuir a força do Arafat, era exatamente criar outros movimentos palestinos. Outros movimentos palestinos que também lutassem contra Israel. É paradoxal isso, mas é a mesma ideia da Margaret Mead, né? Eu vou criar movimentos que lutem contra Israel, mas eu tenho como separar, diminuir a força do Yasser Arafat, e foi isso que aconteceu lá. Então Israel financiava muito movimento contra o próprio Israel para diminuir a força do Arafat, mas todo mundo estuda como é que se dá esse movimento que vai gerar na organização, vai terminar lá na Organização pela Libertação da Palestina, que vai chegar a construir o Arafat, vai chegar a colocar o Arafat como um líder da autoridade palestina, vai constituir um local de poder, o local onde o Arafat depois vai ser preso, né, confinado, não é bem preso, confinado antes de morrer e tal, pelo Estado de Israel, era para ser o centro administrativo desse governo. Ou seja, esse foi um movimento social que chegou aí muito longe, que chegou a transformar efetivamente grande parte desses grupos, né, que chegou a questionar os poderes vigentes. Então se estuda muito isso. O quarto movimento social que se estuda muito fortemente, pasmem, é o MST. O MST é utilizado e é estudado no mundo inteiro como exemplo. Um movimento social que surge a partir de uma demanda econômico-social evidente, direta, que nunca foi atendida pelo Estado brasileiro, que passa por 3 fases muito claras, né? A fase de criminalização e disputa do sentido de legitimidade do movimento social, depois passa por um período de incubação e crescimento, e hoje se transforma numa força social reconhecida internacionalmente e que altera os espaços em que participa. Essa é uma característica do MST que eles implementaram nos últimos tempos e que o pessoal, os teóricos de movimentos sociais têm chamado a atenção para isso. O movimento social ele precisa alterar a realidade material dos espaços e do tempo em que ele está inserido. Com base nisso, ele ganha legitimidade. Isso não vem do MST, vocês não vão acreditar, isso é a base dos escritos do Che Guevara. O Che Guevara, quando formula a teoria do foquismo, ele vai dizer isso. Isso é a base da disputa, da forma como o Mao Tse-tung luta a Revolução Chinesa, fazendo questão de transformar a vida das pessoas no campo e assim conseguindo legitimidade. Então, o sentido, a ideia é que os movimentos sociais precisam transformar a sua realidade, pelo menos no espaço e no tempo onde eles estão, para ganhar legitimidade e a partir dali fazer o que o Mancur Olson defendia, né? Conseguir cristalizar o cálculo de custo-benefício na cabeça das pessoas de uma forma mais evidente. As pessoas têm que ver efetivamente o que estão ganhando, o que estão oferecendo, e nesse sentido ela acaba ganhando adesão, participando de força e tendo possibilidade de transformação. Essa é a teoria que nós tínhamos em todo o século XX, viu, gente? No caso do MST, continuam-se os estudos, cada vez mais o MST tem sido vanguarda nesses